Muito boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou trazer uma meditação na Palavra de Deus, que está no finalzinho do Sermão da Montanha, ali em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu gosto mais da tradução da NVI, mas hoje, devido a algumas circunstâncias, eu vou ler na tradução um pouquinho mais antiga, mas revista e atualizada, e que também é muito boa. E diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e os ventos deram contra aquela casa com ímpeto, e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, nós temos aqui duas pessoas, dois tipos de pessoas, aparentemente iguais. São duas pessoas, essas duas pessoas estavam construindo uma casa e uma delas resolveu cuidar melhor do alicerce da casa. E uma outra, ela resolveu construir a sua casa um pouco mais rápido e de uma forma mais econômica. Queridos, eu não sei se esses dois fizeram a casa mais ou menos próximos uma da outra, mas eu fico imaginando aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele já estava praticamente cobrindo a sua casa, e o outro que estava construindo a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele estava gastando tempo e dinheiro com o alicerce, com a base da sua casa. O Evangelho de Lucas diz que ele foi cavando, até encontrar a rocha. Então ele cavou, o próprio Evangelho diz que ele cavou bem fundo ali para fazer o alicerce da sua casa. E eu fico imaginando então, o que construiu a sua casa sobre a areia, provavelmente a sua casa já estava praticamente terminada, eles estavam ali rebocando a casa, talvez até pintando. E quando ele olhava para o outro, que estava preocupado com o alicerce, a casa sequer havia saído do chão. Então ele ficou, creio que eu, imaginando, cheio de si, falando: olha como esse cara, como esse homem, ele é insensato, como ele é burro, como ele gasta dinheiro à toa. A minha casa já está pronta e a dele sequer saiu do alicerce. Mas, amados, o que construiu a casa sobre a areia, ele gastou bem menos tempo e bem menos dinheiro do que aquele que construiu a sua casa preocupado com o alicerce. E interessante que também da mesma forma, tanto para um como para outro, veio a chuva
vieram as tempestades, assopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquelas casas. E esses tempos atrás aqui na nossa cidade também aconteceu a mesma coisa. Teve uma ventania muito forte, o vento chegou a 130 quilômetros por hora e graças a Deus a nossa casa aqui ficou em pé. Apenas um pequeno estrago aqui ou lá, mas algumas casas tiveram sérios danos, foram danificadas seriamente. E tudo por causa da maneira como elas foram construídas. Queridos, e aqui o Senhor Jesus, ele está comparando esses dois tipos de pessoas, esses dois construtores, a homens que constroem casas. E ele diz: aquele que ouve esta minha palavra e pratica. Agora, esses dois também estavam, pelo menos num certo ponto, estavam na mesma situação. Os dois ouviram a palavra de Deus. Mas acontece o seguinte: Jesus falou, aquele que ouve esta palavra e a pratica, então é aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve esta palavra e não a pratica, é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então, queridos, os dois ouviram a mesma palavra. Agora, um praticou e o outro não. Um investiu em cavar fundo, investiu em conhecer mais a palavra de Deus, investiu em conhecer mais a vontade de Deus, investiu em conhecer o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E o outro estava preocupado com resultado, estava preocupado provavelmente em estar com uma igreja cheia de gente e cheia de pessoas e com um culto muito bonito, muito alegre, mas sem nenhuma profundidade. Amados, eu não vou usar esse tempo para falar mal da igreja, porque eu pertenço a ela. Quando eu estou falando mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. Quando eu estou falando mal dos meus irmãos, eu não estou falando mal dos meus irmãos, eu estou falando mal de mim, porque eu faço parte do mesmo corpo que eles. Então, por favor, não entendam que eu esteja criticando as outras pessoas. Mas o que acontece? Nós temos visto muitas igrejas que nascem assim e crescem, mas com uma rapidez que é uma coisa impressionante. E o que acontece? Por que eles crescem tão rápido e de uma forma tão impressionante? Porque, na maioria das vezes, queridos, os meus queridos irmãos líderes, eles estão preocupados em falar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E outra coisa, eles estão preocupados com movimentos, eles trazem pregadores famosos de um lado, de outro, e investem em bandas de música, gospel, e etc, etc e tal. Tudo isso tem o seu lugar na obra de Deus, mas não é o principal. Agora, queridos, o que acontece? No momento de crise, no momento em que a situação fica difícil, como este agora que, graças a Deus, dentro de pouco tempo nós não estaremos mais nele, mas
no momento em que há uma dispersão, no momento em que as pessoas não podem mais se reunir, não podem mais fazer aquela festa, não podem mais ter comunhão uns com os outros dentro de um determinado prédio. Então, o que vai acontecer? As ovelhas vão se dispersar. As pessoas, infelizmente, não tiveram tempo de se tornarem adultas espirituais e se tornaram e continuaram sendo crianças. Mesmo passando o tempo de ser adulto, eles ainda eram crianças. Quantas vezes você vê na Bíblia, por exemplo, em Hebreus, ali o escritor de Hebreus diz: pelo tempo vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão precisando de leite, vocês ainda estão nos rudimentos do Evangelho de Cristo, ou seja, vocês ainda não aprenderam nada e já deveriam estar ensinando os outros. E o apóstolo Paulo, ali na primeira carta aos Coríntios, ele diz: olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu tenho que continuar dando leite para vocês, porque vocês são crianças e criança não pode comer alimento sólido, porque vocês estão divididos, vocês estão, cada um é fã de um determinado pregador, um é fã de Pedro, outro é fã de Apolo, outro é fã de Paulo, outro grupo é fã de Jesus, mas na verdade tudo isso que eles estavam fazendo nada era mais do que criancice, eles eram crianças espirituais. Então, queridos, existem muitas igrejas que se aplicam no ensino teológico. Você entra na igreja e tem todo um sistema de classe, primeiro para os iniciantes, depois a classe para isso, classe para aquilo, e classe para edificação espiritual, classe para... enfim, as pessoas se aplicam mais em estudar a palavra de Deus. Queridos, é muito bom estudar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidais ter nelas a vida eterna. Então, o Senhor Jesus nos fala para nós examinarmos as Escrituras. Mas, queridos, examinar as Escrituras é muito mais do que apenas ler. Tem muita gente que é assim: eu chego em casa, leio um trecho da Bíblia e depois eu vou dormir. Ou então eu levanto de manhã, leio um trecho da Bíblia e vou trabalhar. Queridos, não é ruim ler a Bíblia, não é ruim, aliás, muito pelo contrário. E tem muitas igrejas em que as pessoas são incentivadas a ler a Bíblia. Existem igrejas que têm escola dominical, que ensinam as crianças, mas as pessoas se preocupam mais com conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra é importante também, mas não é só isso. Aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele não era apenas um conhecedor da palavra, ele não era um teólogo, embora ele deveria conhecer a palavra de Deus. Mas a diferença, queridos, é ler e praticar, ouvir e praticar. Ou seja, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele era um praticante da palavra de Deus, muito mais do que um ouvinte, muito mais do que um simpatizante, muito mais do que um convencido, mas ele era convertido à palavra de Deus, convertido às coisas de Deus. Então, meus amados, nós estamos vivendo numa época em que muitas coisas
foram colocadas em xeque. Tem muita gente que acredita que o prédio aonde você se reúne como igreja, que ali é um templo. Tem muita gente que acredita que o púlpito é um altar. Tem muita gente que acredita que não chama o lugar, que chama o local onde você se reúne de igreja. Agora, e quando esse povo não pôde mais ir à igreja, para onde que eles iam? Queridos, o que a palavra de Deus diz? Quem é a igreja? O apóstolo Paulo diz que você e eu somos templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, queridos, o templo de Deus somos nós. O altar de Deus está no nosso coração, somos nós. E nós não vamos à igreja, em determinado sentido, nós não vamos à igreja, mas nós somos a igreja. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 14, ele fala assim: quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem cântico espiritual, outro tem profecia, outro tem línguas, outro tem revelação, e que tudo se faça para a edificação. Então, queridos, quando você se torna um adulto espiritual, quando você se torna aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, você vai se reunir com os irmãos para os abençoar, e não apenas para ser abençoado por eles, embora quando você abençoa, você é abençoado. E é claro que isso não conta para aqueles que são novinhos na fé, que são recém-convertidos. Aí sim, estes vão e simplesmente para serem abençoados e para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Agora, queridos, durante essa pandemia, muitas coisas foram colocadas em xeque. Muitas pessoas diziam da boca para fora que nós que somos igreja, e o lugar onde você se reúne nada mais é do que um prédio. Pois é, então chegou a hora, e estamos vivendo um tempo em que a pessoa tem que entender que nós somos a igreja, e assim é que nós devemos viver. Outra coisa é a respeito de como nós devemos, ou como nós estamos passando por estes momentos. Esta semana eu li um texto na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de ler para vocês Filipenses capítulo 4, versículos, a partir do versículo 12, diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele não simplesmente decidiu viver bem em toda e qualquer situação. Ele não leu na Bíblia apenas que ele deveria estar bem em toda e qualquer situação. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação.
Então, queridos, por que vem as tempestades? Por que ela bate com ímpeto contra nós? A casa, aqui que nós nos referimos, as duas casas, são duas pessoas. E então, por que a tempestade bate com ímpeto contra as nossas casas? Para revelar quem nós somos. Outra coisa, para também nos provar e para também nos ensinar. O apóstolo Paulo, esse contexto em que ele diz isso daqui, ele está agradecendo a igreja dos Filipenses, porque ele tinha acabado de receber uma oferta dos filipenses, e uma boa oferta. Ele estava muito contente. Ele falou: olha, não é que eu ande procurando oferta, não é que eu fique querendo oferta de todo mundo. Vocês já me ajudaram antes, vocês me ajudaram em outras ocasiões. Se você leu o capítulo 4, vocês vão entender tudo isso. Capítulo 4 de Filipenses. Ele falou: vocês já me ajudaram em tantas outras ocasiões, e agora vocês me mandaram esta oferta, e eu estou muito feliz, muito contente. E ele cita um texto que todo mundo cita fora do contexto. Ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você e eu citamos isso de uma forma isolada? Mas o que ele está dizendo? Eu posso passar necessidade, eu posso sofrer fome, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ter muito dinheiro, eu posso não ter nada, eu posso ter tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver bem, a viver contente quando ele tinha dinheiro. Ele aprendeu a viver contente quando ele estava sem dinheiro. Ele aprendeu a viver contente quando ele estava empregado, isso aplicando para os nossos dias. Ele aprendeu a estar contente quando ele estava desempregado. Ele aprendeu a ficar contente quando ele tinha comida na sua mesa. Ele aprendeu a estar contente quando não tinha comida na mesa. Ele aprendeu a ficar contente quando ele estava saciado. Ele aprendeu a estar contente quando ele estava com fome. E ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, queridos, este é um exemplo do homem que ouve e pratica a palavra de Deus, diferente daquele que ouve e não pratica. Porque o que a Bíblia diz com aquele que ouviu e não praticou? Aquele que priorizou o resultado e não o processo, que priorizou a parte financeira e não a coisa toda, não a casa como um todo, e que fez uma coisa para durar pouco tempo e não para durar praticamente a vida toda. E o que aconteceu? Bateu a tempestade, vieram os ventos, e diz assim: e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Quantas pessoas você conhece que você diz assim: mas o fulano era tão crente, como que ele pôde se desviar? Queridos, a casa estava edificada sobre a areia. E por outro lado, você e eu conhecemos pessoas que já passaram por tantas lutas, tantos sacrifícios, tantas dificuldades, de tantas formas e naturezas diferentes, mas permanecem firmes no Senhor. Por quê? Porque aprenderam a priorizar o processo, as coisas de Deus. Então, para finalizar, meu querido, não é só ler a palavra de Deus,
não é só ler e entender a palavra de Deus, mas é muito mais do que isso. É você aprender que é através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra, é que você desenvolve um relacionamento e uma comunhão com o nosso Deus. É a partir do conhecimento da palavra que você desenvolve intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade através do Espírito Santo. É através da intimidade que você passa a conhecer o coração de Deus. É onde você passa a entender o plano, o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E o propósito não é reclamar do governo, o propósito não é reclamar da situação, mas o propósito é cumprir a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus tem para você. É você entender que o pensamento de Deus a seu respeito é sempre para o bem e não para o mal, como diz o profeta Jeremias. Então, meu querido, minha querida, que nesta semana, nesses próximos dias, você possa aprender a cavar a sua casa, a fazer a sua casa numa rocha. Vai dar trabalho, vai machucar as suas mãos, você vai ficar com calo nas mãos. Eu já fiz alicerce de um prédio uma vez, e um prédio pequeno. Eu fiquei com calo nas mãos, fiquei muito cansado, deu muito trabalho, demorou, mas é assim que funciona. Então, não tenha receio de gastar tempo na presença de Deus. Não tenha preguiça de gastar tempo na presença de Deus. E não tenha desculpa para não ter tempo para estar com Deus. Você tem tempo para muitas coisas, menos para Deus. Mas separe o tempo do Senhor, aquilo que pertence a Deus, separe para Ele, viva para Ele, ame ao Senhor de todo o seu coração. Aliás, é o primeiro mandamento: ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Então, queridos, que você possa crescer cada vez mais na presença de Deus. Então, esta é a palavra que eu tinha para você, pelo menos desta vez. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Para quem ainda não sabe, eu sou simplesmente o pastor Carlinhos. Tenho 70 anos de idade, mais de 40 no caminho do Senhor, e olha, eu acho que agora já está aparecendo um pouquinho a parede da minha casa. Fiquei muitos e muitos e muitos anos ali cavando no alicerce. E agora, juntamente com a igreja a qual eu pastoreio, que é a Comunidade Cristã de Arthur Nogueira, no estado de São Paulo, a gente está ensinando os irmãos a cavar os alicerces. Nós estamos trabalhando nos alicerces e vamos continuar trabalhando até que tenhamos uma casa bem sólida e bem firme na vida de cada um daqueles que estão conosco. Que Deus te abençoe, e se você caiu de paraquedas neste canal, que Deus te abençoe, meu querido, abençoe a sua família, abençoe a sua casa e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.
tudo bem? Como é que vai a senhora? Vendendo muito bem casado, bem vivido, bem nascido, bem morrido? Não, bem morrido não.